É isso aí, gente. Estamos aqui então com o Paulo Nasser, eu, Álvaro de Azevedo Gonzaga. Estamos aqui no Curso Fórum para falar um pouquinho a respeito dessa celeuma que surgiu a respeito do exame de ordem. O fim do exame de ordem, o exame de ordem tem que ser organizado pela OAB, não tem que ser organizado pela OAB, uma série de questões, né, Nasser? E eu acho que eu, como professor de ética profissional, e você, como professor de direito constitucional, é um debate interdisciplinar muito importante para pontuar para os alunos do Curso Fórum e qualquer pessoa que tem interesse não só em prestar a OAB, mas também aqueles que já são advogados e profissionais do direito, esse temário. Então, eu começo falando sobre o debate inicial. Primeira questão, o artigo 8º, inciso 4º do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, dispõe que um dos requisitos para inscrição nos quadros da OAB é a aprovação no exame de ordem. Pois bem, o que está sendo dito é que é possível revogar esse inciso com um decreto. Aí eu queria que você explicasse. Um decreto pode revogar isso. Seria um decreto? Como se revoga uma lei? Então, é até muito bacana a gente estar nesse bate-papo aqui, porque eu tenho recebido muitas mensagens de alunos meus e ex-alunos meus perguntando sobre essa questão da revogação do exame de ordem por decreto. E eles assustados, professor, não foi isso que eu entendi direito lá quando você deu aula para mim. E é verdade. Está correndo umas notícias falsas aí de que o presidente poderia revogar o exame de ordem por um decreto. E eles, para darem alguma veracidade a essa notícia falsa, eles citam o artigo 84, inciso 6 da Constituição, que permite que o presidente possa dispor por decreto de algumas coisas, entre elas a organização da administração pública e com relação à extinção de cargos públicos quando vagos, que são pontos muito específicos da administração pública quanto ao executivo em si, né? No que tange ao exame de ordem, há uma previsão legal, como o professor Álvaro diz, está na lei, é uma lei federal, e só se pode revogar uma lei federal com outra lei federal. Então, só existem duas hipóteses de revogação do fim do exame de ordem. Ou o presidente da República, ou qualquer parlamentar, ou aqueles que a Constituição autoriza, que são várias pessoas, apresentam um projeto de lei, e aí é uma lei ordinária, e esse projeto de lei vai passar pelas comissões, e são algumas comissões, entre elas a Comissão de Constituição e Justiça. Depois que houver o parecer dessas comissões e conseguir ultrapassar a Comissão de Constituição e Justiça, isso vai para o plenário da Câmara, a Câmara vai ter que votar, aprovar por maioria, e esse mesmo projeto vai para o Senado vai ter que aprovar também por maioria, para que então o presidente possa sancionar, promulgar e publicar essa lei. Só então, com essa lei pronta, com a revogação, o exame de ordem em tese estaria extinto. Ou, se o presidente da República, que também seria uma hipótese, editasse uma medida provisória. Mas, como vocês sabem, a medida provisória ela tem um valor, ela vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, e se nesses 120 dias ela não for votada, ela decai, ou seja, ela perde eficácia por decurso de prazo. E aí ela morre. Então, na verdade, durante esses 120 dias, não teria exame de ordem, nesse período de 120 dias, e aí depois, ou o Congresso converteria isso numa lei ordinária, mas aí teria que passar também pela Câmara, também pelo Senado. É um rito um pouco mais sério, mas é muito semelhante ao da lei. Ou então o Congresso não converteria em lei, e aí, obviamente, continua valendo o Estatuto da Ordem, que prevê o exame. O fato é que, por decreto, não é possível acabar com o exame de ordem numa canetada. O presidente não tem esse poder decretando isso. O Estatuto da OAB, em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, em janeiro, passou por alterações com relação ao processo, com relação ao inquérito policial, com relação à sociedade unipessoal, com relação à mulher gestante, lactante, adotante. Então, lei 13.343, 13.245, 13.247, são leis que revogam ou inserem dispositivos legais, como o artigo 7º-A, por exemplo. Então, para alterar o Estatuto da OAB, só uma lei federal pode alterar. Perfeito. Então, é isso. Não tem como, de outra maneira, modificar, né? Eu recebi, eu acho que de algum site desse, que, enfim, que se diz jurídico, eu não me lembro exatamente qual,
dizendo que o presidente que estaria agora visitando Israel, quando ele voltasse, o decreto já estava pronto na mesa dele para ele assinar e acabar com o exame de ordem. Óbvio que isso não é verdade, gente. Isso não é possível acontecer. Não é. Pronto. Então, essa é a primeira, então, uma fake news que a gente desmonta, que por decreto não se pode acabar com o exame de ordem. Professor, mas e a sua opinião? A gente quer fazer uma análise técnica. Sim. A gente não quer colocar aqui, tem que acabar, não tem que acabar. A gente não quer estabelecer sim ou não, a favor ou contra. É muito mais para que o aluno possa entender e também tenha subsídio e substrato para até poder debater. E não virar um fla-flu, a favor ou contra, certo ou errado, se o presidente está certo, se o presidente está errado. Não, é se ele pode ou não. E aí a gente já vê, não pode. Aliás, historicamente, já alguns deputados, eles fizeram encaminhamento de proposta. Parece que o Eduardo Cunha e outros deputados federais fizeram encaminhamento e não prosperou esse projeto. Exatamente. De extinguir, acabar com o exame de ordem. Tem também algumas associações que defendem não o fim do exame de ordem, mas a não aplicação do exame de ordem pela OAB. E isso também é uma interpretação que é qual? O exame de ordem tem que existir, o exame de ordem deve acontecer, mas o exame de ordem não deve ser aplicado pela OAB. Eles entendem que o exame de ordem deve ser aplicado pelo MEC, por exemplo. Por quê? É o governo federal que deve aplicar o exame de ordem. Agora, se for resgatar historicamente, quando se debate isso, muitas vezes o MEC diz que não tem estrutura para aplicar o exame de ordem. E não pela questão da quantidade de candidatos, porque se você for ver, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é organizado pelo INEP, né, que é uma instituição gigantesca que organiza uma prova anual para mais de 1 milhão de pessoas. Então o INEP consegue organizar o Enem. Mas o exame de ordem seria 3 vezes ao ano. Para cerca de 120 mil candidatos. Não é um número alto, né? Dá para organizar. Mas a questão é o volume da prova. Imagina montar 3 provas ao ano. Isso demanda tempo. Com qualidade, interdisciplinariedade. E se for no molde do ENAD, aliás, se você fez a prova do ENAD, sabe o que a gente está falando. Uma prova interdisciplinar, transdisciplinar. Então, também, a meu juízo, não sei o que pensa o aluno. A prova da OAB feita, né, o exame de ordem feito pela OAB, me parece já com uma cara que a gente conhece. Feita pelo MEC, talvez ela tivesse uma nova cara e a gente tivesse até novas dificuldades, no sentido do quê? Uma primeira fase poderia ser proposta, em que teria lá questões interdisciplinares e sem divisão de matéria, e imagino que seria uma segunda fase, né, Nasser? É verdade. Podia ter uma segunda fase de direito público. Pois é. Já pensou? Pois é, aí assim, pegando aí o que o Álvaro está falando, eu também gosto muito de falar, principalmente para os meus alunos, e de primeira e segunda fase aqui do curso, o seguinte, criou-se a ideia de que a OAB é um grande vilão nessa história toda, né? E a preocupação que eu sempre tenho de falar, porque sou advogado militante há 20 anos, é que, na verdade, essa prova é para você se inscrever nesses quadros, ou seja, qual é a busca de todos nós, alunos de direito, bacharéis em direito? É estar nos quadros da ordem. E quanto mais forte for essa instituição, e ela é, melhor para nós que somos advogados inscritos nesses quadros. Eu canso de ouvir, quando eu advogo em direito público, então tem lá várias áreas que pessoal de economia, pessoal de engenharia, o pessoal fala, eu queria ter um conselho tão forte, tão atuante quanto o da ordem. E eu só estou aproveitando esse espaço também para isso, para desmistificar essa questão, ou seja, o aluno ele não pode enxergar a Ordem dos Advogados como uma rival a ser vencida ou uma inimiga, que é pior ainda. O aluno tem que entender que, na verdade, a Ordem dos Advogados está aí para proteger e garantir uma advocacia de qualidade. Eu não quero ter advogados fazendo coisas erradas para que alguém que esteja na mão desse advogado fale assim, olha, nenhum advogado presta, todos os advogados são ruins. Ao contrário, né? O conselho tem que fazer com que os advogados que estejam aí sejam bons para que o nosso trabalho seja prestigiado, bem pago, nós sejamos reconhecidos no mercado como alguém importante para resolver demandas. Então, eu estou aproveitando essa fala do Álvaro aí para justamente também esse fla-flu que se criou em torno OAB
exame de ordem, aluno de direito versus OAB, isso também tem que ser um pouco desmistificado, né, Álvaro? Aqui o objetivo então desse bate-papo, até para a gente encaminhar para encerrar esse nosso bate-papo, é exatamente esse. Não é criar assim, os cursos preparatórios, a OAB, o aluno vencer ou não. É muito mais trazer elementos para que vocês possam entender se é obrigatório ou não, se é possível acabar com o exame de ordem ou não e como é possível acabar, se é a OAB que deve organizar ou não o exame de ordem. E aí a gente também queria ouvir. Você vai ter esse vídeo disponibilizado em diversas mídias sociais e a gente queria ouvir nos comentários. Que você fale, eu penso que deve acabar com o exame de ordem, os elementos são esses. Ou ainda que você comente, não, eu penso que o exame de ordem tem que ser organizado pelo MEC. Ou penso que deva continuar com a OAB no modelo que está. Ou não deve existir exame de ordem daqui para frente. Os outros, enfim, queria ouvir um pouquinho a sua opinião. Bacana. Né, Nácer? Muito bom esse bate-papo. Legal, então é isso, gente. Então ficamos aí à disposição de vocês, foi muito bacana. Espero que a gente possa ter contribuído para esse debate contemporâneo que está acontecendo aí do exame de ordem. Forte abraço. Valeu. Galera.